Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Nós fizemos aí um vídeo, né, sobre Javé, Jeová, Alá, né, mostrando para vocês que essa figura aqui, tá? Ela é um Elohim, como todos esses outros aqui são Elohim, tá? Todos eles aqui são Elohim, ok? Nós já falamos aqui que Elohim tem sentido de arconte, ok? Portanto, Elohim é sinônimo de arconte, tá? E é sinônimo também de Anunnaki, ok? Ok? Então alguém pode vir aí dizer assim, igual um cidadão que veio aqui, já está bloqueado, que não havia, aonde era que se encontrava a relação entre Elohim, Arconte e Anunnaki. Algumas pessoas estudiosas dos Elohim, dos Anunnaki, acham que os Arcontes não tem nada a ver, né? Que é um engano grandioso, né? É um engano grandioso, porque eles têm tudo a ver, ok? Eles têm tudo a ver. Dado isso, né, essa situação, né, eu estou acendendo aqui para dar uma claridade melhor. Tá? Certo? Então, vocês perceberão, ok, que, ao contrário, esses seres são muito parecidos. Correto? Muito parecidos. E é o que nós estamos fazendo nos nossos vídeos. Nos propondo a abrir os seus olhos. Veja, alguém poderá dizer que Javé, ou Jeová, ou Alá, tá? Ou Alá, ou Brahma, tá? Ou Yaldabaoth, como que ele chamar, alguém poderá dizer que ele não é um Deus mau, mas apenas um Deus ignorante, tá? Um Deus ignorante, ok? Um Deus arrogante, certo? Que é a ideia que alguns alimentam. Não, ele não é um Deus mau, ele é um Deus arrogante, é um Deus prepotente, é um Deus cego, é o Samael, tá? Lembre-se disso, ele tem vários nomes, tá? Então ele é conhecido na Bíblia como Javé, Jeová, Alá para os árabes, Brahma para toda a raça ariana, onde ele se revelou, mas ele é chamado pelos gnósticos também de Samael. Ele é conhecido pelo nome de Sacras, de Nebro, ele é o Lúcifer, ele é este ser. Ele recebe o mesmo nome porque a tentativa foi sempre de maquiar, né? De tentar fazer uma maquiagem para esconder essa figura, né? Então, fazer o quê? Vamos esconder essa figura, vamos colocar, né,
alguma coisa, tá? E vamos tentar ver o que a gente faz, né? Tipo assim, vamos tirar a culpa desse ser e colocar em um outro ente que a gente vai inventar, tá bom? Então, é importante você entender isso aqui. Porque se você não entender isso, você não consegue sair dessa matrix que é montada, esquematizada, tá? Porque esse ser também ele é conhecido como Gadu, como Jabulon. Ele tem vários nomes. O grande dragão, né? A grande serpente, é conhecido como Enlil. Nossa, eu posso fazer a lista, tá? Porque em cada cultura, em cada época, ele deu um jeito de se personificar e se mostrar, tá? E nos dias atuais ele está tentando fazer exatamente a mesma coisa, tá? Ele está tentando fazer exatamente a mesma coisa. Ele está tentando induzir pessoas a criarem uma nova religião baseada em uma outra coisa, tá? E aí por aí vai, ok? Então vamos lá. Vamos aqui ler um texto, ok? Muito bem. Vamos ler um texto aqui. Os seres humanos são vítimas de uma raça de Elohim. Preste atenção nisso. Tá? Elohim sempre sinônimo de Arconte Anunnaki. Tá? Ou deuses que moldaram este universo material e a humanidade a partir de uma matéria pré-existente. Uma matéria pré-existente. Qual era essa matéria pré-existente? A matéria causada por Sofia Arcamot. Ela foi a grande propulsora do surgimento da matéria. Por isso que ela está oculta no livro do Gênesis, quando eles dizem no princípio, ou por meio de um princípio, certo? Por meio de um princípio, dentro de um princípio, Bereshit, tá? Em hebraico e em grego, em argue. E os comentaristas bíblicos vão dizer que a palavra em argue está se referindo à sabedoria. E aí alguns vão associar a sabedoria a Jesus, e não tem nada a ver. Jesus é o Logos. Tá? Jesus é o Logos. Ele não é a sabedoria, ele não é a Sofia. Que se entenda isso muito claro. Tá? Outra coisa importante é perceber que, portanto, o Cristo, o Logos, não são esta substância, não é essa substância. Essa substância foi gerada pela Sofia, tá? Quando ela se afastou do pleroma. Ok? Muito bem. Tá? E em Gênesis 1,
Um diz, no princípio os deuses criaram os céus e a terra, porque, claro, a palavra Elohim quer dizer deuses ou poderosos. Tá? E os humanos continuam sendo sua posse até hoje. Para manter o controle sobre os humanos e garantir que a terra continue como nosso calabouço, tá? Os Elohim fizeram desta terra uma fonte contínua de disputas sem fim. Ok? De disputa sem fim entre quem? A humanidade. Então, quem é que está aí alimentando as guerras? Né? Quem está alimentando a guerra são esses seres. Porque eles atuam por detrás do... Tá? Por detrás das cortinas. E eles têm os seus asseclas na Terra. Vamos lembrar que os seres humanos, eu já falei para vocês, os humanos são uma totalidade de 12 raças. Só de humanos. Tá? E dentro desse grupo de humanos existem híbridos, seres híbridos. Existem seres metamorfos. Ok? Existem certas linhagens, como a linhagem cainita, como a linhagem enlilita, enquita. Então, observem, né, que isso aí tem tudo a ver com a nossa história. Então, você vai ter que, uma hora dessa, sentar a sua mente para você despertar. Porque, veja bem, eu vou mostrar aqui um negócio. Neste livro aqui, no livro de Urântia, o livro de Urântia, lamentavelmente, ele vai entrar com uma visão meio que judaico-cristã no meio. Tá? Vai misturar umas coisinhas, tá? E a gente precisa ter um certo cuidado na leitura dele. Porque eles vão insistir com a ideia de que houve um ser chamado Lúcifer. Presta atenção. Tá? O Lúcifer, segundo o livro de Urântia, vou botar bem aqui, livro de Urântia, o Lúcifer era uma espécie de regente do sistema. Ele era regente do sistema, não aqui da Terra, tá? Mas do sistema que envolvia a Terra e outros. Tá? O sistema era chamado de Satânia. Tá? Uhum. Vá anotando aí. Aqui na Terra tinha um comandado. Quem era o príncipe regente da Terra? Era o Caligástia. Tá? Era o Caligástia. Tá? Esse era o ser que comandava a Terra. Tá? O Lúcifer era o regente do sistema de Satânia e o Caligástia era o regente da Terra. Ok? Isso aqui é o livro de Urântia. Bem aqui, eu botei aqui, ó. Livro de Urântia. Fala isso aqui. E esse ser aqui, o Lúcifer, se rebela. E quando ele se rebela, o Caligasta também embarca na rebelião dele. E ele que era o regente de Urântia ou da Terra.
Ok? Você vai perguntar, isso significa o quê? Significa que esse Lúcifer aqui, que o livro de Urântia fala, nada mais é do que o Javé da Bíblia, o Yaldabaoth, tá? Que nós estamos falando de dois seres, ok? E isso tem um impacto porque isso pode também significar, tá, que esse ser chamado Caligarte, segundo o livro de Urântia, vai ser aquele que depois vai ser chamado por Jesus de príncipe deste mundo. Estamos dando uma visão aqui, tá? Os gnósticos não viam dessa forma, por isso que a gente tem que ter um olhar de sabedoria, um olhar de entendimento para essas coisas. Ok? Certo? Muito bem. Vamos aqui voltar à leitura para que a gente continue entendendo. Tá? Eles criaram e fomentaram ilusões religiosas e espirituais para nos manter cegos para a realidade, lutar e guerrear uns com os outros. E eles fizeram da Terra um lugar de sofrimento e luta implacáveis, físicos, mentais, sem sentido. Este lamentável estado de coisas existe desde o início, perdido nas brumas da pré-história. Existe uma multidão, tá, de várias ordens de seres. Tá? A multidão de Elohim, ou deuses, revelados no Antigo Testamento. Então, portanto, o Antigo Testamento mostra vários Elohim, vários poderosos, tá? Que eu mostrei agora há pouco. Javé, Áshera, El, Elion, tá? Astarte, Dagon, ok? Eles eram um vasto grupo de seres. Um vasto grupo de seres. Né? E os gnósticos, diz aqui a leitura, estavam cientes da sua existência. As escrituras cristãs gnósticas fazem referência a um grande número de seres espirituais, uma verdadeira hierarquia, alguns do reino da luz e outros dos reinos das trevas. Essas entidades podem viajar nos mundos, tá? No mundo espiritual e material, e podem até mesmo materializar corpos no universo físico. Tá? E aí você presta atenção, porque, certo? Os mensageiros das trevas eram geralmente chamados de arcontes, e o chefe dos arcontes atendia por nomes como Jeová, Samael, Sacla, Yaldabaoth, Satanás e outros. Eu já falei também aqui. Alguns gnósticos ensinavam que os Elohim acreditavam que eram os únicos deuses. Tá? Eles tinham essa arrogância de acharem isso. Em consequência dessa condição mental iludida, os Elohim tornaram-se orgulhosos e são inimigos da humanidade. Eles tentam impedir que a humanidade perceba a sua própria divindade inata e escape dessa miserável existência material, que é o que a gente vem falando insistentemente aqui.
Tá? Insistentemente aqui. Tá? Se você não fizer a sua descoberta, a sua gnose, você nunca atravessa essa região. Você nunca chega na região superior. Por quê? Porque os arcontes vão estar sempre prendendo você. Vamos lembrar que o nome Lúcifer, tá? O nome Lúcifer significa portador da luz. E nos comentários da Bíblia vai se perceber que a palavra hebraica que o Jerônimo traduziu para o latim como Lúcifer, tá? Estava querendo dizer, na verdade, estava se falando, na verdade, de um astro, tá? De Saturno, ok? A estrela matutina, tá? A estrela da manhã. Então, quando o Jerônimo foi traduzir a palavra, ele traduziu para Lúcifer no latim, mas no grego não está assim. Ok? Então, meus amigos, por que Jeová, Javé, Alá, Brahma, essas figuras todas, está ligada ao planeta Saturno, a estes astros errantes? Né? E por que a agenda global tem a ver com o que o demiurgo quer que aconteça? Ok? É isso que nós temos que ter em mente. As principais igrejas cristãs são ferramentas altamente eficazes. Aqui o texto. Nas mãos dos Elohim arcontes, porque ensinam os seus rebanhos com uma poderosa ilusão, que um Deus onisciente, onipotente, amoroso criou este universo e nossos primeiros pais. Tá? Ao desobedecer esse Deus, dizem as igrejas iludidas, Adão e Eva condenaram seus descendentes, toda a raça humana, o que é uma mentira. Tá? Que é uma mentira. Eu quero dizer para você que a Babilônia verdadeira é todo esse emaranhado de religiões controladas pelo único e mesmo ser. Meus amigos, essas pessoas estão ganhando muito dinheiro movimentando isso, essas igrejas. Ok? E, ainda pior, eles se fingem de cristão, mas eles usam muito mais o Antigo Testamento do que o Novo Testamento. O Novo Testamento é um acessório na mão desse pessoal. Eu irei fazer um vídeo falando sobre como a Bíblia foi manipulada.
Tá? Como ela foi colocaram, diríamos assim, interpolaram coisas nela, modificaram histórias, inventaram algumas, mudaram nomes, ambientes, tá? Para justificar algumas coisas aí. Tá? Muito bem. E Adão e Eva então condenaram todos os seus descendentes, toda a raça humana, a nascer como pecadores, sujeito ao julgamento e à ira dos deuses, e dentre eles Jeová. O cristianismo deriva a alegoria de Adão e Eva do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia judaica, o Antigo Testamento. Na Bíblia, um Deus nos confronta, que é o Jeová Javé, né? Mesmo. Que por sua própria admissão é um mentiroso de receptor cheio de ira, vingança e ciúme. O Antigo Testamento enfatiza constantemente que devemos temer o Senhor e obedecê-lo cegamente e adorá-lo objetamente, ou sofreremos consequências terríveis. O Antigo Testamento está cheio de atrocidades cometidas sob o comando deste ser chamado Jeová. Ok? Ele aparece e ele diz assim: eu sou Eu Shaddai. Ok? Ele diz: eu sou Eu Shaddai. E diz para Abraão: anda na minha presença e ser prefeito. No entanto, quando se vai buscar a raiz dessa palavra, que os tradutores dizem, eu sou Deus Todo-Poderoso, e tentam traduzir a palavra Shaddai, o Shadu, ou, quer dizer, Deus da montanha, Deus das estepes, mas, na verdade, a raiz disso quer dizer violência, tratar com violência. Ok? Vai se perceber que Javé está dizendo para Abraão o seguinte: olha, eu sou um Deus violento, toma cuidado, anda comigo, seja reto comigo, faça as coisas direito. É a linguagem popular que eu estou usando aqui. Não brinca comigo, ser perfeito. Se você olhar as igrejas hoje, elas estão cheias de ameaças. Ameaças de inferno, ameaças de sofrimento, profetas que surgem dentro dessas igrejas fundamentalistas, pentecostais, etc., profetizando coisas absurdas em nome de Jeová, em nome desse Deus, do demiurgo. Falando absurdos. Tá? Movidos por arcontes para dizer coisas terríveis, ameaçar fiéis. Né? E aí aparecem aquelas pessoas: olha, eu estou falando com a espiritualidade, e a espiritualidade está me dizendo que vai cair meteoro, que vai explodir bomba nuclear, que vai não sei o quê, que vem doença, que vem aí não sei o quê, e só sabe profetizar desgraça, porque eles servem a esse Deus do Antigo Testamento que matou milhares. Ele não se incomoda de matar milhares de pessoas.
E esses santarrões de igreja, santarrões hipócritas, né? Víbora, raça de víboras, eles não se importam de dizer isso. Olha, cuidado. Se você não entregar seu dízimo, o gafanhoto vai tomar conta da sua vida, vai tomar tudo. Porque você está roubando a Deus. Eu já cansei de ver pregadores falando isso. Usando as ameaças de quem? De quem que eles estão usando? Dele aqui, ó. Do Iau da Baote, do arrogante. Tá? E a Bíblia está cheia dessas palavras. Temei ao Senhor, porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Temor é medo mesmo. Não é respeito, não, porque alguns querem enfeitar e dizer, não, temor não quer dizer medo, quer dizer respeito. Não, quer dizer medo mesmo. Tá? Quer dizer, tenha pânico. Segundo o livro de Gênesis, esse Deus que andava no Éden com um mero humano, mentiu para o primeiro casal e disse que eles morreriam no mesmo dia em que comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente, porém, havia prometido a eles que viriam como os Elohims ou os deuses, e sua palavra era boa. Tá? Que eles viveriam ao contrário, e não morreriam. Apesar da suposta onisciência de Jeová, Jeová não sabia que Adão e Eva haviam comido o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ora, veja um Deus, o que é todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, não sei o que, não sabia que os dois que estavam lá no jardim do Éden tinham comido a árvore, o fruto da árvore. Não sabia onde eles estavam, porque pergunta, onde vocês estão? Por acaso vocês comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal? Que pergunta? É? Quando ele descobriu, tá? Continuando a leitura aqui. Quando ele descobriu, interrogando-os, ele os expulsou do jardim do Éden em um ataque de ciúmes, porque eles se tornaram como deuses, assim como a serpente havia realmente prometido. Ele também desejava impedir que Adão e Eva comessem da árvore da vida e se tornassem imortais, visto que Jeová os havia formado mortais moribundos, tá? Moribundos, certo? De pré-matéria morta existente, a morte tornou-se destino da humanidade em vez de imortalidade. Ora, meus queridos, basta a gente ter um pouco de bom senso, uma leitura muito simples, você percebe que, na verdade, este Elohim chamado Javé expulsa Adão e Eva não como um castigo. Vocês vão sair do jardim e, portanto, vocês vão sair daqui, vão-se embora, vão para longe daqui. Não é um castigo, não. Era muito mais do que isso, era uma preocupação. Ok? A preocupação era o seguinte, era uma prevenção, era como se ele estivesse mandando embora para prevenir de que eles não se apossassem da outra árvore, a árvore da vida, a árvore da vida zoe no grego. Né?
Ok? Para você entender o quanto eles eram espertos e eles nos causaram fortes danos. Não somos pecadores, não. Tire isso da sua cabeça. Tá? Na Bíblia grega e no Novo Testamento, existem 3 palavras para designar vida. 3 para designar a palavra vida. Uma é a bios, chamada bios, que significa vida material ou biológica, tá? Por isso que tem a palavra biologia. A vida psique, que é a vida anímica, tá? E a Zoe, ou Zoé, como alguns chamam, que significava vida plena, ou vida divina. Ok? Tá? Aqui. Então, o que era aqueles bios, psique e zoe? Tá? Então, o ser humano já tinha a vida bio, já tinha a vida psíquica, já tinha a vida biológica, mas ele não tinha a vida zoe, a vida plena, a vida divina. E estes seres ficaram preocupados de que eles tivessem e tomassem posse da árvore da vida. Por isso eles disseram para eles, olha, melhor mandá-los embora. Tá? É como um patrão que despede o empregado, ele diz, sai, vai. Né? E mandaram os 2 embora do jardim do Gran Éden, que era, na verdade, um laboratório de experiência. O jardim ficava dentro do Gran Éden. E o jardim nada mais era um lugar que eles botaram lá 2 pessoas completamente nuas. E as tabuletas da Suméria dizem que quem encontrou Adamu e Tiamat, que é o nome dos 2 na tabuleta, foi Enlil, né? E que possivelmente esses 2 ficavam sendo vigiados. Numa espécie, desculpa se você não entender, mas era numa espécie de Big Brother, onde tem câmera por todos os lados. Né? Vamos lá. Vimos que cristãos gnósticos, os primeiros cristãos que ensinavam o caminho original de Jesus Cristo, distinguiam entre o Pai Celestial e o Jeová. Eles distinguiam, e é preciso as pessoas distinguirem hoje, senão está difícil. Jeová é meramente um dos Elohim ou arcontes, tá? Um da multidão dos deuses do Antigo Testamento. Provavelmente até o seu líder, mas ele não é o Pai Celestial revelado por Jesus. As escrituras judaicas revelam meros deuses fingidos que moldaram o universo defeituoso a partir de uma matéria morta, contaminada eternamente e pré-existente. Mas o Deus revelado por Jesus é o Deus Altíssimo, totalmente transcendente e ainda que imanente, tá? Transcendente, mas ao mesmo tempo imanente, quer dizer,
ele emana de si dentro das criaturas. Os deuses judeus exigiam medo dos humanos e cometeram vários assassinatos. Tá? O Pai Celestial de Jesus é o amor personificado e é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, autocontrole. Jesus Cristo nunca chamou o Pai Celestial pelo nome de Jeová ou Javé. Na verdade, ele chamou o Deus dos judeus de diabo e o pai da mentira. O evangelho gnóstico de Pedro nos diz que os judeus foram iludidos pensando que conheciam o Deus Altíssimo, mas na verdade eles eram ignorantes do Deus verdadeiro e conheciam apenas um Deus menor, um impostor, cuja natureza maligna era para eles desconhecida. Com base em estudo minucioso do livro do Gênesis, os antigos gnósticos expuseram Jeová como Samael, o demiurgo, o meio criador deste miserável universo material que se opõe ao Deus Altíssimo. Os gnósticos ensinavam que o Deus Altíssimo, o Pai Celestial revelado por Jesus Cristo, é totalmente transcendente, acima e além de todos os mundos criados, mas também é imanente dentro da maioria dos seres sencientes. Tá? Ele está dentro dos seres humanos sencientes. Ok? Os gnósticos sustentavam que o Pai amava a sua própria essência, tá? Os reinos espirituais e seus vários seres angélicos ou aions, tá? Ou aiones, né? Os aions eram aqueles seres criados nos primórdios do surgimento do pleroma. No entanto, 7 Elohim arcontes rebeldes criaram um universo material a partir da matéria eternamente preexistente, e a humanidade também é criação desse Elohim ignorantes e relativamente fracos. Tá? Entre o pleroma, ou a plenitude da divindade, e os universos materiais existem inúmeras gradações e classes de seres espirituais arranjados como uma pirâmide. Os Elohim ou arcontes, que esculpiram o universo material e a humanidade, nós os conhecemos como os deuses, tá? Como o Jeová, ou mais precisamente o Elohim Javé, ou o Samael, ou o Nebro, ou o Yaldabaoth, com uma cegueira e arrogância. O Senhor Elohim liderou uma rebelião contra o pleroma, com muitos Elohim se juntando ao leão rebelde. Posteriormente, a fim de ser como Deus Altíssimo, o Senhor Elohim, Javé Elohim, tentou moldar corpos humanos materiais à sua própria semelhança, mas eles só foram capazes de formar um ser bruto de barro. Então foi necessário animar Adão, e tendo que ser um ser espiritual, certo? Pretendendo um ser espiritual dos reinos divinos dentro dele. Tá? Samael, então, atraiu uma faísca do pleroma para o seu homem de barro, seu golém, seu Adão. Outros gnósticos antigos ensinam que os espíritos divinos eram atraídos pelos Elohim, tá? Lá do pleroma, pela sedutora promessa de experiências físicas sensuais. Então o Senhor Elohim aprisionou espíritos divinos em corpos materiais. À medida que esses espíritos continuavam a viver, morrer e renascer em novos corpos físicos, eles ficavam tão enredados e
apegados aos desejos da existência física, que eles esqueceram completamente que eram, na realidade, seres espirituais do pleroma, a plenitude da divindade. Eles se tornaram escravos ignorantes do malvado Samael, Jeová, Javé e seus asseclas malévolos neste miasma material. Consequentemente, esses seres invisíveis estão sempre colocando obstáculos em nosso caminho e nos manipulando. Percebemos apenas que eles escolhem que percebamos o que percebamos. E eles escolhem nos embalar para dormir em um estado delirante no qual pensamos que o amoroso Deus Altíssimo criou este universo, apesar da avalanche de fatos contrários. Somente os gnósticos ensinam a verdade sobre a verdadeira origem da humanidade e os poderes invisíveis que fazem tudo o que podem para manter os seres humanos em cativeiro. Os arcontes se esforçam para manter seus prisioneiros humanos em cativeiros para eles, para a terra através do desejo, da ignorância e do apego. Presos nas ilusões da existência material, os humanos se identificam mais fortemente com seu corpo e suas necessidades físicas e desejos, e são ignorantes de sua verdadeira origem como parte do pleroma da plenitude da divindade. Tá? Porque nós perdemos a nossa essência. Este estado de espírito iludido, ignorante, perpetua a cegueira espiritual da humanidade, mantendo a humanidade em cativeiro como num corpo físico e seus desejos, e portanto em cativeiro com os arcontes. A Igreja Católica, ao adorar o Deus desta era, tornou-se ferramenta de Jeová, Satanás, e imitou a nação de Israel ao fundar o reino deste mundo, uma teocracia, um reino político-religioso. Os cristãos gnósticos se recusaram a se curvar ao engano e ao reino da imitação. Eles sabiam que o verdadeiro reino de Deus é uma realidade espiritual interior resultante de uma revolução interior. Evolução de nossa consciência, consciência e percepção. Tá? A Igreja Católica logo denunciou maliciosamente os gnósticos como hereges, e suas várias criaturas foram banidas e destruídas na queima dos livros. Tá? A grande prostituta da Babilônia e suas filhas dominaram a cristandade por quase 2 milênios, mergulhadas na ilusão, mas finalmente, em 1945, no Egito, em Nag Hammadi, muitas escrituras dos antigos gnósticos foram descobertas por acidente, enterradas em um jarro de barro. E esta descoberta, finalmente, começando a revolucionar a visão do mundo sobre o cristianismo primitivo, realmente como ele era antes. Então, meus amigos, a gnose não é um engano. A gnose não é misticismo. A gnose não é esoterismo. Porque essas escolas de mistério vêm com mais essa falcatrua para dizer que, olha, é uma linguagem simbólica, então nós precisamos somente os escolhidos. Eles podem ter acesso a esse conhecimento. Tá? Eu vou, Você veja que a Cabala, que é o sistema que muitos seguem, inclusive as lojas maçônicas,
Aqui estão todos os nomes, tá, na árvore cabalística, tá? E aqui é o reino é o reino de Javé. Aqui, qual é o nome que está aqui? Adonai, tá? Haaretz, quer dizer Senhor da Terra. Adonim. Porque os outros aqui é Shaddai, Eushai, Javé Sabaote, Elohim Sabaote, Ejavé Elohá Verdat, Elohim Gibor, que na verdade é uma única e mesma figura. Eles vão tentar dizer que eles são todos emanações de um ser chamado Ain, Ain Sof e Ain Sof Aur. Ok? Então eu quero que você preste atenção, porque vocês vão saber que esse ser chamado Jeová tem a serviço dele vários seres, incluindo esses seres aqui, ó, Metraton, tá? São nome dos chamados arcanjos, que eu vou ler para vocês: Metraton, Tesaquiel, Ratziel, Gamael, Tesactiel, Micael, Rafael, Raniel, Gabriel e Sandalfon, aqui embaixo. Todos estes seres aqui estão a serviço de Aldabaote. Tá? Esta aqui são as classes dos seres. Classe dos seres. Tá? Se você quiser parar o vídeo, você pode parar. Mas eu vou ler aqui para vocês. Tá? Os Shaiot, os Aralim, os Ofanim, os Sarafim, os Shasmalim, os Malakim, que são os mensageiros, os Bene Elohim, que são os filhos dos Elohim, os Elohim, os Querubim e os Ishim, são todos, tá, uma hierarquia de seres pertencentes a comando, tá, de Jeová, de Aldabaote. Por quê? Porque os Elohim, apesar de serem uma parte aqui, e eles tiveram os filhos, os Benei Elohim, tá? Certo? Eles, na verdade, não são emanações daqui, mas são todos seres, meus amigos, que se aparecerem na Terra serão extraterrestres. Por quê? Porque esses seres, se vocês forem na origem, saber como é que eles são terrivelmente horríveis de se ver. Tá? Aqui está no hebraico. Bem aqui, eu vou mostrar para vocês que eles estão, tá, em português, tá? Os serafins, as serpentes de fogo. Ah, mas os serafins, porque eles estão mais próximos do trono, tal. Leia a profecia de Ezequiel, salvo engano, no capítulo 1, e você vai ver que o Ezequiel está vendo uma nave espacial com descrições claras sobre estes seres. Esses seres não têm nada a ver, eles são serviçais do ser caído do pleroma. E os gnósticos sabiam que este ser que reina aqui, na esfera da Terra, o Adonim, o Senhor Eretz, o Senhor da Terra, tá? Ele é
um ser que os sumérios chamaram de Enlil. Tá? Ele é conhecido como o Demiurgo. E saiba de uma coisa: os judeus sabem que ele não é o Deus onisciente. Tanto sabem que ele não é, que na Cabala eles fazem questão de mostrar que há o Ain Sof e o Ain Sof Aur, tá? São o imanifesto. No entanto, a Cabala engana ao dizer que Yaldabaoth, ou o Javé, ele é uma emanação desse manifesto aqui. Então, tudo para cá é do manifesto. Por quê? Porque é dividido bem aqui o mundo da emanação, tá? O mundo da criação, o mundo da formação e o mundo da ação, que fica aqui embaixo. Sofisticadamente, os cabalistas, dentro do judaísmo, tentaram moldar um sistema para fazer com que o Deus deles, que não é o Deus dos cristãos, não dos verdadeiros cristãos, fosse uma emanação do um. E Jesus não vai concordar com isso. A agenda do Demiurgo é tão séria, meus amigos, que nós devemos estar atentos. Mas eu vou continuar falando sobre a agenda do Demiurgo, tá? Em outros vídeos, porque realmente tem muito conteúdo. E você vai saber que ele é aquele que Jesus disse: o ladrão só vem para matar, roubar e destruir. Você está entendendo? Quando você vê os apocalipses, quando você vê esses profetas anunciando, se você olhar o Antigo Testamento, você vai perceber, né? Você vai perceber que ele, tá? Ele tem prazer em destruir a humanidade. De tempos em tempos, ele resolve tomar a decisão: vou destruir isso tudo. Ele interfere. Ele muda geneticamente, ele manipula esfericamente, neurologicamente, faz interferência neurológica, ele faz destruição em massa, ele é isso. Mas eu quero dizer para você, aguarde os próximos vídeos. Por favor, me ajude a chegar ao maior número de pessoas. Eu lhe peço isso, porque outras pessoas precisam ouvir. Ok? Me ajude. De coração, estou pedindo isso. Me ajude a aumentar o número de pessoas nesse canal. É um simples canal, mas eu espero a sua ajuda. Deixe seu like, curta esse vídeo,
toque o sininho e se inscreva. Forte abraço e até o próximo.